Olá, bom dia. Bom dia, Diana. Bom dia, Flávio. Acessar corredor notícias, por exemplo, em direção a Santana, encontra trechos de lentidão adiante Ah, na bom Marcelino dia, bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, Oi, tudo pessoal, bem. bom dia. Bom dia. Gente, eu vou até pedir desculpa de antemão. Eu estava escalada para fazer uma apresentação diária gigante aqui para a empresa. Bateu exatamente no mesmo horário. Aí, eu vou fazer a nossa direitinho, fico, mas eu acho que eu não vou conseguir passar das 9. Eu estava até finalizando a outra apresentação aqui também. Será que a gente vai atrasar muito na nossa? Acho que não, né? Vai jogar pelas de ontem? Tudo indica que a gente vai começar no horário, a gente começa no horário de qualquer forma, né? Pela ordem de quem estiver presente, tá bom? Para poder apresentar. Não, tá ótimo. Não, até tudo bem, se eu for segunda, tem problema não. Só não acho que eu consigo ficar até 9h30, porque a apresentação minha ia ser 8h15. Aí eles tentaram arrumar alguém para substituir de qualquer jeito. A gente bateu exatamente no horário do congresso. Aí não Uhum, conseguiram ninguém. Falei, então faz um favor, atrasa a apresentação. Aí eles uhum. vão atrasar aqui. Ai, É. ai, gente, é Na Lady verdade, Murphy, né? a gente só tem três trabalhos, então, hoje aqui para apresentar. Se cada um seguir 20 minutos, dá uma hora. E 8 horas, 9, né? Então, se estourar Nossa. 20 minutos, mesmo assim dá antes das 9h30. Ai, maravilha. Não, se der pra... Que daí eu acho que eu acredito que umas 9 o pessoal já vai estar aqui batendo na minha porta. Uhum. Sim, Então, ó, tô online, daqui a 5 minutinhos eu volto, tá? tá legal. Obrigada. Olá, professor Flávio, tudo bom? Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Beleza. Professor Flávio, Oi. na apresentação a gente vai seguir aquela ordem. Eu sou a Merilane, né? Eu sou a suplente titular. Aí eu gostaria de saber Uhum. se a apresentação ela vai seguir aquela ordem que tem lá no agendamento, né? Ou Sim, você já... não, desculpa, até te cortar, desculpa. É, sim, Ok, segue a então ordem do que está tá lá, né? disposto. Aqui para mim tá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se Uhum. bate. Ah, Você 8. irá iniciar a apresentação, etc., ou você quer que eu inicie? Pode você começar, não tem problema não, é ótimo até como É, experiência, tá bom? tá Temos bom. três trabalhos, o 1422, o 14.0 e o 93, é o que está na ordem aqui. Uhum. Bom, então a gente pode seguir essa ordem, sim, não tem problema não. Tá ok. Aí eu vou iniciar me apresentando você como moderador, né? E Tá passar bom, alguns informes no que diz respeito à apresentação, né? O tempo de apresentação e o meu papel, tá bom? tá jóia, menino, tá jóia, obrigado. Ok.
Bom, pessoal, bom dia. Agora que está iniciando, né, a nossa sessão. É uma alegria estar aqui assessorando essa sessão, né, do SEMEAD. Essa é a minha segunda experiência. E hoje nós teremos três trabalhos que se complementam, né, pelo que eu percebi com a leitura, e que esses trabalhos nos convidam a refletir sobre a relação entre a inovação tecnológica, né, junto aí com as práticas organizacionais. Eu gostaria de deixar claro que meu papel aqui é apoiar o professor moderador, no caso, o professor Flávio Santino, no andamento da sessão. Eu também terei o papel de administrar e cronometrar o tempo das apresentações da sessão. A apresentação, ela vai seguir a ordem, né, que está prevista na programação. Primeiramente, nós iremos é, Primeiramente, nós iremos ver o trabalho intitulado o trabalho intitulado O Paradoxo dos Detratores, uma análise do papel do NPS nos resultados de venda. Em seguida, né, o segundo trabalho a ser apresentado vai ser o trabalho, só pegar aqui, o trabalho prático, praticar o que se prega, a perspectiva dos profissionais sobre marketing móvel. E, por último, nós iremos ver o trabalho Inteligência Artificial e Internet das Coisas no Varejo, uma revisão sistemática da literatura. No que diz respeito à condução da apresentação, como é que ela se dará, né? Cada apresentação ela terá um tempo máximo de 15 minutos, eu ficarei aqui cronometrando. Em seguida, vai ser aberto, né, para debates, conduzido aí pelo o professor Flávio. Depois, terá um tempo também de 15 minutos, eu ficarei acompanhando. Na apresentação, né, quando estiver uns 5 minutos faltando para a finalização, eu vou colocar uma mensagenzinha e também comunicarei, né, a vocês, quando estiver passando 5 minutos. No bancozinho de mensagem, eu vou colocar um link em que, após essa sessão, todos vocês, né, serão convidados a fazer a avaliação da sessão. E, durante o debate, quem quiser interagir, né, com o debate, com o assunto, né, podem ficar à vontade. O nosso moderador, nós temos como moderador o professor Flávio Santino Bizarrias, né? Como assessor suplente, nós temos a Isabela Simões, eu, Merilane Nascimento, como assessor titular, né? E agora nós daremos início, né, à apresentação do primeiro artigo. Eu gostaria de saber se já tem algum representante do artigo Paradoxo dos Detratores, mas antes disso, eu gostaria de saber se o professor Flávio tem alguma colocação, né, algo para acrescentar. Oi, pessoal, bom dia, parabéns já pelo fato de estarem aqui no SEMEAD. E espero que sejam boas apresentações, que vocês também curtam o evento nas demais sessões que estão ocorrendo. E espero também que a partir de hoje à tarde, ou de amanhã, e dos outros dias, a gente possa também, de repente, se encontrar pelos corredores da FEA para curtir o evento, tá bom? Então, desejo uma boa apresentação para vocês, um bom evento e que tenham um sucesso nas publicações de vocês. É isso aí. Oi, então a gente pode iniciar com a apresentação do primeiro trabalho, se tiver já um representante. Assim, olá pessoal, bom dia, tudo bom? Professor, aos colegas. Ahm, Vou compartilhar minha tela, né, para fazer uma abordagem aqui do trabalho. Deixa eu só um minutinho, ver como é que eu faço para compartilhar a tela aqui. Ver se
Vocês estão vendo minha tela? Sim, a gente Pessoal? vê. Agora o PowerPoint, falta o Ah, modo apresentação ativado aí. Tá ok. perfeito. Bem, pessoal, deixa eu colocar o cronômetro aqui também, para eu não me perder. Bem, primeiramente, muito obrigado, tá? Meu nome é Leandro Moreira, sou discente na PUC, né? Eu faço um mestrado, e o meu orientador é o professor Ramon, que também está junto nesse trabalho. A gente vai falar sobre o paradoxo dos detratores, uma análise do NPS como estratégia de aumento de vendas. Brevemente falando sobre a agenda, né? A gente vai falar sobre a contextualização e relevância do trabalho, a introdução, fundamentação teórica, a metodologia, os principais resultados, as análises relevantes, tanto teórica quanto gerencial, deixa eu só botar aqui, as conclusões e as recomendações para a pesquisa futura. Falando um pouquinho sobre a contextualização e relevância, a gente parte, né, do trabalho da mensuração à inteligência estratégica, né? Então, ou seja, ela transformar os dados e feedbacks em inteligência de forma estratégica e transformar em lealdade e desempenho do negócio. A centralidade da experiência do cliente, ou seja, a fidelização através da experiência nas emoções e no valor percebido. Hoje a gente percebe que os clientes não desejam somente ali produtos e serviços, né, algo inerente da operação, mas que vá além, né? Então, a emoção e também a relação de valor percebido, ela é muito relevante hoje em dia. Falando sobre o NPS, né? Então, o papel do NPS como métrica de crescimento. Então, o verdadeiro valor do NPS, ele não está somente nos dados ali obtidos, mas na forma como você utiliza a informação e melhorias em todas as bases do cliente. Hoje a gente percebe muito focado nos clientes promotores e deixando ali a desejar os clientes detratores. Então, a gente parte desse pressuposto, né? Os clientes promotores e detratores. Um ponto relevante, né, que é a escutativa e feedback como vantagem competitiva, né? Então, trazer os feedbacks que a gente percebeu nessa pesquisa e melhorias que geram valor e crescimento. E a pesquisa como motor de inovação é transformar todos os dados, todos os feedbacks e aumentar o aprendizado organizacional e um engajamento e crescimento sustentável. Um pouco sobre a introdução, né, trazendo sobre os objetivos. Qual que é o objetivo principal do artigo? Né? Analisar os papéis dos clientes detratores. No quê? No aumento das vendas, desempenho organizacional e geração de vantagem competitiva. E quais são os objetivos secundários? Investigar a insatisfação versus implementação de melhorias de processos, avaliar como a escuta, né, na pesquisa de satisfação, ela é utilizada como ferramenta ativa de inovação, examinar os impactos das escutas dos detratores na performance comercial, e com isso eu tenho um aumento de escala de receita, comparar os resultados, né, através de boas práticas de gestão da experiência do cliente, inserem dentro da organização, e demonstrar empiricamente que os clientes insatisfeitos podem sim gerar valor e crescimento nas empresas. Fundamentação teórica. Eu trago, né, a fundamentação do NPS em si, que é um artigo publicado de Frederick em 2003, que é muito utilizado hoje em dia pelas organizações, porém muitos utilizados como as métricas e não utilizados os feedbacks, né? E também o marketing de relacionamento, né? A primeira escola pós-moderna, depois das 12 clássicas, então a partir ali da década de 80, eu trago os conceitos de marketing de relacionamento atrelado ao NPS. Qual que é a metodologia da pesquisa? Então, a gente fez uma abordagem, né? A abordagem tipo da pesquisa. Ela é mista, tanto qualitativa quanto quantitativa. Na quantitativa, a gente utilizou o survey estruturado e também, para a parte, né, qualitativa, a interpretação de feedbacks abertos dos clientes B2B. O tipo de pesquisa é uma pesquisa descritiva e exploratória, com foco em análise multissetorial e comparativa entre países. Método de coleta de dados. A gente utilizou o Survey numa aplicação entre 2021 e 2022, e 2024, desculpa. Porém, nas análises de dados, vocês vão perceber que eu também incluí o ano zero, que é o ano 2020, que foi o ano que não teve pesquisa de satisfação. E aí, com isso, a gente traça uma rastreabilidade de tempo de 2020 até 2024.
A população e a amostra. A gente fez um foco totalmente em clientes B2B, numa amostra total de 2.890 respondentes. No Brasil, foi quase 2.000 participantes. Na Argentina, 775 e no México, 122 participantes. O Brasil está maior porque o Brasil concentra a maior porcentagem de vendas entre as 3 empresas localizadas, tanto no México, Brasil e Argentina. Então, por isso que a população maior está focada no Brasil. Tipos de amostra. A gente, no Brasil, em 2021 e 2022, a gente utilizou uma amostra probabilística simples, através de uma seleção randômica. Em 2023 e em 2024, a gente já parte de um pressuposto de probabilística não por julgamento. Ou seja, a organização ela classificou os clientes através de tier, de Platinum, Gold, Silver e Bronze, e aí foi utilizado somente os clientes mais estratégicos, deixando de lado os clientes Bronze. Na Argentina e México, censo da base de clientes 100%. Tratamento e análise de dados. Na parte quantitativa, a gente utilizou os cálculos do NPS normalmente, tá? E na parte qualitativa, a gente fez a interpretação de dados de feedbacks, classificando por tema com os projetos de melhoria, que a gente parte para a segunda onda de operação, que foi dentro da escuta e os projetos aplicados. Agora a gente traz aqui os principais resultados da pesquisa, né? A gente debruça sobre todos os dados que a gente traz, que a gente executou durante esse período. Todas as perguntas foram iguais em todos os períodos para poder avaliar e fazer o comparativo por igual, né? Então a gente percebe um índice de participação no Brasil vai de 49% a 57%. Na Argentina, a gente percebe um aumento ali saindo de 60% e chegando até 90%. No México, a gente percebe 45% em 2021, teve um pequeno declínio em 2023, já em 2024 a gente parte para uma população maior de 61%. Aqui embaixo, eu trago esse dado, pode ser não relevante, mas ele é muito importante quando a gente classifica as respostas dos clientes, tanto em varejo e indústria. Por que essa segmentação eu trago aqui na pesquisa? Porque a segmentação ela permitiu identificar diferenças entre cada perfil. O varejo tem um perfil totalmente distinto da indústria, B2B puro. E clientes no varejo, nesse caso é um B2B2C, a gente percebe necessidades distintas. Quando a gente fala sobre varejo, a gente percebe ali um giro de estoque maior, muitas respostas sobre operações de trade marketing e suporte no ponto de venda. Para quê? Para possa ter vida. Já na indústria, a gente é focado em eficiência logística por causa do just-in-time que as operações têm, por causa de redução de estoque também dentro da indústria em si, que são as empresas que utilizam ali os produtos como ponto final, e com essa distinção entre varejo e indústria, que foi relevante também para os dados. Aqui eu trago o perfil líderes, né? E até mesmo a área de compras, no caso da indústria. Esse é uma tabela grande, e aí com isso, quando a gente debruça nos dados, a gente percebe que quanto maior o tempo da empresa, mais forte é a opinião ali na resposta, e aí com isso a gente conseguiu executar uns trabalhos de projetos, de processo e processo. Leandro, de vez em quando está tendo falha no seu microfone, nas Ah, suas falas. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim, ele dá umas falhadas na. Até achei que fosse a minha internet aqui. Acho que é corte de internet mesmo. Mas Mas dá para seguir, dá para seguir. Só dá umas falhinhas de vez em quando. Qualquer coisa a gente sinaliza. Ah, tá bom. Essa parte vocês conseguiram escutar, da parte da tabela? Desculpa, Sim. gente. Sim? Então, a Sim, gente trazendo aqui a diversidade, né, dos clientes respondentes e a forma como ela foi crítica e observativa nos resultados obtidos.
A participação no volume de compras, né? Esse é um outro ponto também. Então, quanto maior a participação no volume de compra dentro da empresa, maior o grau de envolvimento, fidelização e sensibilidade nas respostas. E também a gente percebeu quanto menor o perfil de compra, maior o índice de detração nas respostas. Tá? E aqui um canal de contato preferido. Essa pergunta ela foi muito relevante porque ela mostra exatamente como é que é o mercado latino, né? Que a relevância do fator humano nas interações comerciais ela é primordial, né? Aqui, quando a gente fala com os clientes, como é que você deseja ter contato, né, com a organização, eles majoritariamente falam que é a equipe de vendas. Perceba, por exemplo, nos dados, a gente está falando de 70% no Brasil, chegando a 81% que preferem o contato humano com o time de campo, ali para fazer as negociações de vendas. Tá? Aqui a gente já traz para os resultados do mercado brasileiro. A gente tem no NPS partindo de 56, chegando a 70% e um aumento, né, da linha de respondentes de 268 a 318. E aí, com isso, a gente fez uma quebra exatamente por canal, porque a gente precisava entender, né, aqui está dentro de um cesto todas as respostas, mas como a organização ela é dividida por canal, a gente queria entender exatamente o que estava acontecendo e qual era o canal que estava excludente e qual era o canal que estava realmente sendo relevante na operação ali naquele momento. E aí, com isso, eu trago concessionários, distribuidores, exportação, indústria no geral e as montadoras. Tá? Então, com essa quebra, eu quero trazer a relevância que a gente fez uma outra análise da indústria geral e das montadoras. Esse foi o ponto principal de estudo na nossa pesquisa. Os outros são relevantes? Sim, quando a gente trata de varejo, mas a indústria, ela percebeu grandes diferenças, que é isso que eu vou demonstrar agora. O próximo slide vai ser sobre Argentina e México, e depois a gente vai debruçar sobre esses dois canais que foram os pontos relevantes na nossa pesquisa. Os principais resultados da Argentina. A gente percebe um aumento do NPS de 39% a 51%, os respondentes seguem linear na faixa de 110 a 120%, e no resultado do México, a gente percebe também um aumento de 69% a 82%, também com a linha de respondentes iguais. Tá? Percebam que houve um aumento do NPS em todos os canais, em todos os países. Né? Por quê? Porque a gente percebeu um valor percebido do cliente e quando a gente trata dos resultados e a gente comunica os resultados para eles. Aqui um ponto bastante relevante. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Tá sim, Sim, Leandra. estamos. Pode. Tá, porque essa parte eu queria uma atenção maior para vocês, porque aqui que mostra a parte do projeto que é a mais interessante do trabalho. Né? Quando eu tenho a aplicação do ano zero, lembra que eu falei em 2020 para o ano de 2024, e a gente percebe uma crescente nos resultados e uma crescente no volume de vendas, ela está muito atrelado ao que a organização faz. Então, é isso que eu queria informar, que os detratores, né, quando a gente escuta ele e quando a gente passa por uma cultura voltada para o cliente, a gente percebe a evolução, né, na receita de forma sustentável. Então, quais são as ações aqui que foram feitas? Né? Depois da pesquisa de satisfação, ela é o primeiro ponto. Na segunda onda, você vai com várias reuniões para apresentar os resultados para toda a organização. E aí, com isso, a gente traz projetos que são executados ao longo do tempo para que a gente possa ter um resultado no ano seguinte. Então, nessa pesquisa, nesses 4 anos, 5 anos, né, contando o ano zero, a gente foi projetado 198 projetos no período, 18 áreas estratégicas da organização, seja ela marketing, comercial, relacionamento ao cliente, logística, operações, 10 diretores e gerentes responsáveis por criação e liderança das iniciativas, 132 profissionais diretamente envolvidos, porque eles tinham os líderes e tinham os executores dos projetos. Com isso, pessoal, a experiência dos últimos 5 anos comprova que a cultura orientada para o cliente, que é fundamentado em métricas robustas, como o NPS, não somente
empresas que falam que são orientadas a clientes e que não têm uma execução em si, né, um propósito ou dados que possam ser trabalhados, ela sim melhora a percepção da marca e fidelização. E também impacta diretamente as vendas. Tá? Agora eu quero trazer esse cenário que eu acho que é um dos mais relevantes também. Lembra que eu falei que a gente aprofundou ainda mais na indústria, seja na indústria geral ou nas montadoras? Então percebam que a gente teve no NPS de 2021, 2022, na indústria geral, a gente teve uma queda e mais clientes neutros e detratores comparados com os anos seguintes. E aí, com isso, a gente escutou exatamente os feedbacks que aconteceram para esses clientes, o que eles relataram de problemas, de coisas ruins que precisavam ser executados. E foi trabalhado isso no longo do período. Então, percebam um aumento do volume de vendas, aqui em litragem, percebam um aumento do volume de vendas, saindo de 2021 para 4 milhões, partindo para 49 milhões em 2024. Agora, se a gente olhar nas montadoras, percebam que em 2022 eles tiveram resultados fenomenais, tá? Com pouquíssimos índices de neutros ou detratores. Tá? Porém, em 2022 não foi trabalhado nada nesse canal. O foco foi na indústria. Perceba que em 2023 houve uma queda do NPS, uma redução de volume. Então, olham como o cliente ele vê valor percebido e quando ele percebe que ele é um cliente promotor e ele deixa de ser bem atendido ou deixa de ser foco, ele migra para neutros ou detratores. E aí, com isso, em 2024, houve a divergência, a diferença novamente, porque daí em 2023 houve um trabalho exclusivo nesse canal de vendas e com isso eu aumento minhas vendas e aumento meu NPS. Então, aqui mostra exatamente a importância da escuta ativa, do relacionamento e dos dados obtidos na pesquisa para melhoria e crescimento. Quais são as análises relevantes aqui desses estudos, colegas? Partindo do teórico e do acadêmico, ampliação do entendimento do NPS como sistema e não somente métrica. O paradoxo dos detratores é uma inversão conceitual. Conexão entre escuta ativa e performance, e contribuição metodológica para os estudos relevantes do NPS. Quando a gente parte para as gerenciais e para as práticas das organizações, a gente vai na gestão do NPS como ferramenta de melhoria contínua, cultura organizacional centrada na escuta, valor financeiro do feedback negativo e implicação para a governança da experiência. E quais são as conclusões que a gente traz aqui? O NPS como sistema estratégico e não apenas métrica, o paradoxo comprovado empiricamente, paradoxo dos detratores, escuta ativa como vantagem competitiva, a cultura orientada ao cliente como pilar de performance, a diferença entre escutar e agir. E as recomendações para pesquisas futuras. Estudos longitudinais sobre conversão de detratores em promotores e análise de churn rate, estudos comparativos entre setores, a gente só está falando de B2B, mas também fazer um comparativo com o mercado B2C e compreender como a natureza do relacionamento e o ciclo de compra influenciam o comportamento dos detratores e a efetividade do NPS. Aplicação da inteligência artificial e análise de sentimento e feedback aberto, seja através de Natural Language Processing e Machine Learning, para analisar grandes volumes de dados textuais, identificando padrões de emoções e urgência nos relatos dos detratores, e evoluir o NPS para um modelo teórico de comportamento de lealdade sustentado por evidências e ampliar o framework teórico. Aqui, como referência bibliográfica, eu trago 33 artigos que foram aplicados no nosso estudo. Meus colegas, professores, muitíssimo obrigado. Acho que eu consegui finalizar aqui um pouquinho no tempo. Ótimo. Então, Muito Leandro, obrigada pela apresentação, Leandra. Agora eu passo a fala para o professor Flávio, né? Você só ultrapassou só 3 minutinhos e eu gostaria que os outros que irão apresentar, né, tentem manter aí o tempo de 15 minutos, tá bom? Desculpa, pessoal. Bom, Leandro, parabéns aí pelo trabalho, pela condução, por estar aqui no Senad novamente, como eu falei anteriormente, né? Então, por estar fazendo já um curso de mestrado, que é importante, você provavelmente deve estar também na carreira
no atividade profissional fora do mestrado, então é bacana você estar trabalhando e ao mesmo tempo estar estudando mestrado. As organizações cada vez mais querem o conhecimento científico para poder levar para resolver problemas das organizações, como é o teu caso, né? Você sabe que existem mestrados acadêmicos e mestrados profissionais, né? Eu acho que o da PUC Minas ele é acadêmico, né? E acadêmico, Realmente é professor. mestrado acadêmico, mas isso não impede que os mestrados acadêmicos, que os programas acadêmicos também venham a ter propostas de resolver problemas da prática, como é o caso do seu trabalho, né? Afinal de contas, a administração é ciência social aplicada. Então, o aplicado diz respeito justamente a levar para a prática, né? Antes de mais nada, eu queria perguntar se algum dos colegas gostaria de fazer um comentário, ou comentários, contribuições para o Leandro, e eu entro depois também, não tem problema. Alguém gostaria de fazer algum comentário para o Leandro? Fique à vontade, só abrir o Eu posso microfone e comentar falar. sobre o artigo. Claro, Milena, fique à vontade. Pronto, assim, eu dei uma lida no artigo, eu achei assim um artigo muito brilhante, né? Por quê? Porque ele traz uma provocação muito importante para o marketing de relacionamento, né? Porque ele resgata ali o cliente detrator como a solução para a empresa, Uhum. Exatamente. não é isso? É isso mesmo, E assim, utilizando aí exatamente. da ferramenta, né? Uhum. E o feedback, né? E vocês mostraram que o feedback negativo, ele realmente é tratado como dado estratégico, ele vai acelerar a inovação interna, né, da própria empresa, ele vai gerar ajustes operacionais, né, concretos e vai resultar, como até os resultados mostraram, em crescimento de vendas. Então, assim, eu achei muito legal até a forma como foi conduzido, principalmente porque é uma pesquisa de caráter longitudinal, né? Teve aí uma duração de 4 anos, a quantidade de respondentes, né? Como foi demonstrado, de 2.890 respondentes. Então, assim, e o artigo em si, ele demonstra claramente a importância da ferramenta métrica, a NPS, e, e o quanto ela é utilizada, porque assim, as empresas muitas vezes elas dão mais preferência quando elas elas dão mais preferência para aqueles clientes quando vão falar de forma positiva, né? E muitas Uhum. delas acabam deixando de lado a parte principal, que é aquela relacionada às reclamações, né? A insatisfação do cliente. Então, eu gostei bastante, assim, foi até um artigo muito bom de se ler, assim, bem, como é que se diz, atrativo de se ler por conta dos resultados, né? E me veio até assim essa questão de um questionamento, né, do tipo, você pode até responder, Leandro, já que, né, você analisou as empresas brasileiras, Argentina e deixa eu ver Mexicana. aqui, eu até E as anotei mexicanas. aqui, né? Isso, né? Uhum. Será que as empresas elas estão realmente dispostas a ouvir o detrator, né? Pela experiência das leituras que você já fez, das outras pesquisas? Ou elas só coletam feedback para validar o que já acreditam, né? E até que Uhum. ponto a cultura corporativa ela está pronta para aprender com o desconforto? Né? Então, esse é um dos questionamentos, e, né, eu gostaria se você puder responder, ou até os outros Claro. participantes, pela percepção, pela visão, né, sobre esse papel, né, do detrator, né, na organização. Então, esse é meu questionamento, e eu passo aí a fala, né, para o professor Flávio para dar continuidade, ou até para algum outro participante aqui que queira também, né, dar aí algum feedback, falar o que é que acha desse questionamento e etc. É, eu não vou deixar os colegas falarem, depois eu posso falar, professor. Tá certo. Alguém tem mais algum ponto que queira colocar para o Leandro? Fica à vontade, só abrir o microfone e falar. Tom de uma, dou de duas, não? Acho que não, Então, vou só parabenizar o colega pelo trabalho, que realmente foi um artigo muito legal de ler.
justamente por pegar um ponto diferente, né? A gente sempre olha os comentários positivos e não dá valor para quem realmente pode estar fazendo uma crítica construtiva para o negócio. Então, só parabenizar mesmo. Obrigado, colega. Obrigado. Tá ótimo, Leandro. Você quer complementar de alguma Sim. forma? É, a, a cultura, né, quando a gente, no primeiro ano, vou dizer que não foi fácil, né, para perceber dentro da organização, ali você orientar as pessoas a escutar os clientes detratores. Muitos acham, falam assim, deixa eles de lado, né, deixa eles quietos, vamos focar nos promotores, né, que é eles que trazem receita, tudo mais. Mas a gente percebeu que os clientes detratores eram os clientes que gostam da marca, gostam do produto e que tinham algum problema ou algum impasse ali que queriam falar sobre aquilo. Queriam continuar as compras, mas não estavam satisfeitos por um determinado produto, por uma determinada ação. E quando a gente começou a aprofundar no primeiro ano, né, nos dados, e a gente começou a trabalhar bem singelamente, e aí com isso a gente percebeu essa evolução, foi uma virada de chave da cultura da organização para a escuta do cliente. Tá? Hoje, por exemplo, né, a pesquisa ela roda uma vez por ano, e aí a gente se debruça nos dados, né? Hoje a gente já está usando análise de sentimento. Esse ano a gente rodou já análise de sentimento através de machine learning para verificar pontos estratégicos dos feedbacks abertos. E aí com isso a gente trabalhar exatamente na ação, né, em cima dos clientes detratores. Não é fácil, muitos não aceitam feedbacks negativos, muitos aceitam a crítica, né, como ruim, mas esquecem que em cima dessa crítica há uma possibilidade de inovação e aí com um ganho de volume e de receita de forma escalonável. Então, acho que esse que é o mais importante, né? Como a professora falou, né? Trazer esse problema em si de um cliente detrator e mostrar para ele: olha, eu te escutei, vou trabalhar nisso para que a gente possa continuar as vendas e você se tornar um cliente promotor. Que isso que aconteceu e a gente percebe aí no longo do tempo. Perfeito, Leandro. Eu só vou super rapidão. Eu só queria recomendar, então, que o teu trabalho ele tem uma cara bastante profissional, prática, né? Então, eu vejo espaço para ele ser publicado em algum jornal, alguma revista que tenha abertura para artigos técnico-tecnológicos, técnico-tecnológicos. Eles têm 12 produtos técnico-tecnológicos, né, que a CAPES, que regula os mestrados, ela propõe para a nossa área de administração. Dentre esses 12 produtos técnico-tecnológicos, um deles é o artigo técnico-tecnológico, que é a escrita de um artigo com um linguajar para o praticante. Porque um gerente, por exemplo, ele não lê o artigo científico da teoria do relacionamento, da satisfação, ele não vai ler isso. Então, uma forma de levar o conhecimento mais científico para esse público são os artigos tecnológicos como o seu. Então, tem na GV, tem na revista lá que eu trabalho, tem aí em Minas também tem tem alguma revista também que faz isso. Então, eu recomendaria isso, porque é um artigo bem bacana mesmo que pode levar esse conhecimento para o praticante, tá bom? Então, parabéns, parabéns Obrigado, mesmo. professor. Então, a gente já pode chamar o segundo artigo, que eu acho que Diana vai apresentar, não é isso? Diana, fica à Isso. vontade. Obrigada, professor Flávio. Obrigada, Mirilane. Leandro, parabéns pelo trabalho. Deixei para comentar aqui na sequência. Quando eu me apresentar, eu sou executiva, né? Tô aqui no trabalho, o pessoal tá me chamando já para apresentar. É muito difícil, professor Flávio, viu, manter essa dupla vida. Mas eu tenho Sim. mestrado pela. Nossa, mas eu tenho mestrado pela Fundação Getúlio Vargas, MBA pelo Instituto de Empresa de Madrid, terminei meu doutorado, e esse artigo que eu estou apresentando é fruto do doutorado que eu fiz pela PUC-Rio, mas com a orientação da Universidade de Massachusetts, por isso até que o artigo está todo em inglês. Mas, professor Leandro, eu sou também professora autora da FGV, e uma das disciplinas que eu sou professora autora de lá é a experiência do cliente. Então, depois eu vou te procurar no paralelo para a gente combinar, de ver como é que a gente desdobra isso para os alunos, porque eu acho, assim, eu acredito muito nessa conexão entre o mercado executivo e a área de pesquisa, né? Então, sou uma forte defensora, acho que o Muito seu artigo está importante. excelente, a gente troca figurinha depois com calma, tá bom? Perfeito, professora. Obrigado. Viu? Maravilha, gente. Deixa eu compartilhar aqui, então. Cadê meu? Pode estar aqui.
Quando você estiver pronta, Diana, eu inicio aqui o cronograma, tá bom? Tá ótimo, tô pronta. Tá aparecendo para vocês? Está sim. Maravilha. Eu acredito que eu não vou passar do tempo, não, até porque a gente, com essa história da gente fazer aula online, a gente tem aprendido a cada vez mais a gente fazer mais curto, porque está muito difícil prender a atenção do nosso cliente, né? O nosso cliente também é o nosso aluno, e é um desafio engajar hoje, né, nesse universo do digital. Como eu falei, esse artigo é um dos pedaços do meu doutorado. E eu queria justamente entender um pouco o papel do mobile marketing dentro da estratégia de marketing, e nesse pedaço eu quis ver a parte executiva, né? Como é que os executivos estavam usando as estratégias de mobile marketing dentro da sua estratégia. Então, ele teve uma parte, um artigo teórico que foi publicado já há um tempo, já virou, já está em revista. Teve esse artigo, teve um outro que eu apresentei ontem sobre a parte de machine learning e visão computacional, que a gente também lidou com os dados de campanhas, e teve um outro, ainda tem um quarto ainda sobre experimento de marketing. Então, esse é um recorte de uma pesquisa mais ampla. Entrando dentro do contexto, a gente vê que hoje as pessoas navegam pelos celulares, né? Esses aparelhinhos são onipresentes. Hoje o mobile já representa mais de 70% do tráfego global da internet. No entanto, a maior parte do volume das compras ainda é feita no universo físico, né? Então a pergunta foi como é que a gente conecta, né? Se o tráfego está no online, mas a compra está no físico, como é que esses dois mundos conversam? Então o objetivo foi explorar as percepções e as experiências de executivos sobre o papel do mobile na jornada e principalmente sobre o ponto de vista de fomentar a visita à loja física. Até um ponto que o professor Leandro falou ali, né, de o quanto que o ser humano, o quanto que a gente ainda gosta desse contato humano, por mais que a gente pareça que está tão digital aí no mundo de hoje. Em termos de referencial teórico, eu busquei alguns artigos sobre onicanalidade, né? Olhando o mobile sobre elo entre o digital e o físico. Foquei bastante com geolocalização, né? Como é que eu consigo acionar os dados do consumidor no momento certo a partir de dados de geobehavior, e também nas teorias sobre contexto e personalização, né? A gente vê uma evolução do marketing que eu consigo alta personalização para um marketing que extrapola e olha para o contexto do consumidor no momento de envio da mensagem. Eu acho que eu me considero assim, tive bastante sorte na abertura de portas que aconteceram ao longo desse artigo, então eu consegui conversar com pessoas muito legais, assim, conversei com uma diretora de marketing da Amazon, conversei com o VP do Twitter, então foram grandes empresas, assim, que trouxeram ali uma perspectiva bastante perspicaz sobre as estratégias mobile. É, então, o que que eu fiz? Fiz 3 entrevistas em profundidade com executivos C-levels de empresas digitais, de empresas de tecnologia, grandes e multinacionais. Fiz análise, essas entrevistas foram todas gravadas com consentimento, e depois eu trabalhei com análise de conteúdo seguindo a metodologia da Bardan, com apoio do Max QDA para análise dos dados. Dessa análise surgiram 4 temas principais. A parte de promoções mobiles e de comportamento offline, como é que elas se conectam, a importância do conteúdo da mensagem mobile, que inclusive foi o que derivou, o que foi a fundamentação para o outro artigo sobre visão computacional, a parte de ubiquidade, né, a qualquer tempo, a qualquer lugar, e como isso se encaixa no contexto, por fim, conquistas e desafios desse universo de tecnologia para o marketing. Então, eu recortei, fiz 4 recortes, né? O primeiro, a parte de promoção e comportamento offline. O que que emergiu? Que o celular, ele, de fato, ele é uma ponte entre a descoberta e o consumo. Então, ainda que a pessoa não consuma no digital, o processo aquele início da jornada do funil, ele acontece no universo, ainda que não consuma no digital, a descoberta acontece no digital, né? Então, o mobile, de fato, é uma fonte geradora de tráfego para as lojas, e ele consegue integrar todas as fases do funil. E que nesse movimento o consumidor busca a conveniência e gratificação, né? Então, os executivos falam assim, o que que é conveniência? Para mim, por exemplo, conveniência é economia de tempo, né? Economia, hoje a gente tem, o tempo é um dos recursos mais escassos que a gente tem. E o celular, ele entra justamente oferecendo essa economia, porque eu consigo fazer enquanto eu estou numa fila, consigo fazer dentro de casa, consigo fazer no carro, né? Então, ele gera valor na jornada nesse sentido. Na parte de conteúdo, a gente vê a importância da personalização, mas não só da personalização, né, da pessoa certa para a pessoa certa, mas no momento certo, né? E, de novo, o mobile permite essa assertividade no timing, tomando, claro, todo o cuidado, que é o que aparece no último, com a invasão da mensagem, porque mensagens intrusivas geram rejeição, mas mensagens relevantes geram engajamento.
E aí apareceu bastante também a força da emoção e de gatilhos e de uma linguagem que seja adaptada ao momento da jornada. Então, a estratégia de marketing mobile ela tem que ser adaptada se eu estou numa fase de início de jornada, de awareness, ou se eu estou ali no final, numa fase de defesa de marca, de gerar fidelização. Eu tenho abordagens diferentes. Terceiro ponto, a parte de ubiquidade de contexto, né? A qualquer hora, em qualquer lugar. E a beleza do mobile está justamente nesse contexto híbrido, que ele consegue juntar dado de geolocalização, dado de momento e dado de intenção de compra. E a gente consegue medir o impacto dessa comunicação digital com métricas como, por exemplo, o Geolift, né? Eu consegui aumentar o volume de visitas à minha loja a partir de determinada campanha. O desafio ainda são campanhas caras e muitas empresas então preferem não fazê-lo, preferem dar um tiro de canhão mesmo, em vez de dar esse tiro de sniper por questões de custo. Privacidade e gestão de dados ainda é um desafio, e principalmente maturidade na gestão desses dados. A gente fala muito de visão 360 do cliente, mas isso requer uma estrutura de tecnologia que nem todas as empresas estão nesse grau de maturidade, né? Então, aqui mais uma fala, né, que a localização é um filtro, os dados de geolocalização, mas a verdadeira contextualização vem de outras informações, como o uso de produto e como comportamento digital, né? Então, assim, o que que o mobile vem? Ele consegue coletar esse tipo de dado. E aí, com isso você tem uma comunicação muito mais assertiva. Mas para isso eu preciso do tripé de internet de dados, Big Data e inteligência artificial. Só aí o mobile consegue, de fato, gerar essa contextualização. E o quarto e último ponto, conquistas e desafios. A gente vê muito avanço a partir do mobile na integração do on e off, com novas métricas, novos usos de dados. Desafio LGPD, atribuição. Ainda são poucas empresas que têm ferramentas de atribuição que conseguem mensurar de forma correta essa jornada multicanal. O custo, que eu mencionei anteriormente, de geolocalização, e dados fragmentados, né? Esse desafio da construção de uma visão 360 do cliente. Mais que confiança e consentimento do consumidor são os novos pilares do mobile marketing. E aí, fechando na parte de contribuições, a gente vê que ele é mais que um conector. De fato, o mobile redesenha a jornada, né? Ele é o core dessa jornada híbrida que o consumidor tem hoje. A gente vê uma evolução, né? Eu venho de personalização para uma importância contextual. Então, eu entender o momento que o cliente está passando. A relevância prática foi porque, de fato, foram executivos de destaque para a indústria, dando o ponto de vista deles. A limitação é que é uma amostra qualitativa e não generalizável, né? Mas a indicação de pesquisas futuras é justamente essa integração de geodados e causalidade, a gente explorar mais experimentos de marketing nesse sentido. E essas foram as principais referências bibliográficas que eu usei. A gente tem bastante autores aí que trabalham, se debruçam desse tema de geolocalização e de mobile marketing. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Diana, muito bom. Obrigado pela apresentação. Novamente, parabéns por estar aqui. Abre para os colegas, então, se alguém quiser fazer algum comentário, conversar com a Diana, fica à vontade. Bem, professor, só um adendo aqui, né, professora, a senhora falou você falou das questões, né, de dados, e a gente percebe que, por exemplo, na organização que eu atuo, os dados ali, eles foram e são muito relevantes para a aplicação de qual estratégia vai ser aplicada, né, você citou, né, a respeito do tiro de canhão ou de sniper, a gente percebe essa evolução quando você vai começando trabalhando com dados, né, você vai ajustando a sua ótica ali e preparação para a execução, né? Então, isso é muito relevante, né? É caro, sim, mas a partir do momento quando você atua nesses dados, né, esse valor, ele é pagável em muito pouco tempo, né? Ele se paga. Então, quando você vai, ao invés de você dar um tiro de canhão e você aborda pessoas ali que realmente não têm um interesse ou que não vai executar a operação sua, né, dentro da organização de compra, né, e quando você atua nos dados específicos para um determinado nicho, aí você tem um volume de vendas maior, né? Eu acho que isso é muito relevante no trabalho. Então, parabéns. Obrigada, professor Leandro.
Eu Tá? só queria complementar também, né, que assim, todos os artigos, né, dessa sessão foram muito enriquecedores, né? Então, o da Diana, eu achei, assim, um foco muito relevante, né? Porque o foco foi no mobile market, né? Ele é considerado um dos maiores canais de conversação, né, no ramo, no, no varejo atual. E esse estudo, eu acredito que ele vai contribuir para trazer, porque ele trouxe a percepção de profissionais, no caso aí os executivos, e até porque assim, a literatura, quando ela trabalha essa área, o marketing mobile, ela é muito focada para o comportamento do consumidor. Né? Então, a visão, a pesquisa conduzida com executivos, assim, eu acho que deve ser raro, né? E essa exploração. E eu tenho até alguns questionamentos, né? Questionamentos, reflexão, não sei. E eu gostaria que a Diana, ou até os outros integrantes aqui, se quiserem contribuir, né, para dar aí a sua opinião, a sua visão. Primeiramente, né, relacionado ao artigo em si, né? Porque assim, o problema na sua concepção, Diana, o problema é a falta de tecnologia ou a falta de mentalidade estratégica, né? Essa questão como é que se diz? Essa questão da posição do marketing mobile como um canal estratégico, né? Ou será que o marketing móvel ele ainda é subutilizado porque as empresas elas estão presas a uma lógica de campanha e não de relacionamento contínuo? E outra questão, ela está mais voltada para a pesquisa em si, né? A forma de como você conduziu a pesquisa, né? Por exemplo, na sua concepção, qual foi a maior dificuldade que você encontrou, né, para coletar as informações com esses executivos, né? Porque às vezes quando você vai trabalhar nessa questão de pesquisa e vai pegar empresas, muitas vezes o pesquisador ele sente uma barreira muito grande no que diz respeito ao acesso, né, às informações, ao acesso a esses profissionais, e se houve resistência, né, desses profissionais em admitir, né, limitações das práticas relacionadas a esses dados que foram obtidos, né? Então, esses são meus 3 questionamentos. Joia, vou começar de trás para frente. Então, primeiro, assim, Certo. os executivos, Aham. eles são muito transparentes quando tem uma relação assim um a Uhum. um, sabe? Eu acho que eles assim abriram o jogo mesmo, conversaram muito abertamente. A dificuldade é o tempo, né? Que a agenda deles é uma loucura, que nem agora, né? Que ó, a reunião ia ser mais tarde, e acabaram de antecipar porque o executivo não tinha tempo de adiar. Então, assim, eu fiz bastante entrevista às 7 da manhã, 9 da noite. Mas que eles muito gentilmente cederam tempo e consegui também, olha, acho que eu remexi todo o meu networking mais algum, assim, para conseguir. Mas o LinkedIn, nesse sentido, ajuda muito, né? O digital ajuda para a gente. Eu falo que a gente está à distância de 5 pessoas, né? Do presidente dos Estados Unidos, é verdade. A gente vê o quanto que a gente está perto de algumas pessoas muito relevantes. E por que que eu acho que a gente coloca menos? Eu acho que as empresas já estão muito avançadas em relacionamento. Acho que essa visão de desenvolver jornada e ciclo, sim. Visão 360 dos dados, não. E acho que não é a dificuldade de ter a tecnologia, que a gente trabalha com muitos sistemas legados. Então, essa questão de você ter uma arquitetura de dados, a gestão disso ainda é complexa. Acho que faltam profissionais que tenham essa qualificação, eh, e a gente trazer uma visão mais quantitativa para o marketing, né? Tanto que a atribuição é uma coisa assim, a atribuição mesmo, são pouquíssimas empresas que fazem, porque é isso, a gente trazer uma visão de investimento e retorno, né? A gente às vezes vai para um caminho mais simplista, mas não necessariamente o mais eficaz. Mas está mudando, acho que o pessoal está ali contando os dólares já. Beleza, mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma contribuição, um diálogo Eu aqui com a Diana? gostaria. Por Diana, favor, fica à primeiramente, vontade. parabéns. Outro trabalho excelente que foi muito gostoso de ler. Acho que contribui bastante. E é legal que os 3 trabalhos conversam um pouco entre si. Acho que deu para agregar também bastante. Só contextualizando, o artigo que eu apresentei ontem, eu trazia uma pesquisa com consumidores e com gestores de TI sobre a percepção deles por parte
do uso da tecnologia no varejo, né? Hum. E um dos pontos relevantes da pesquisa foi a questão dos consumidores não terem confiança na proteção do uso dos dados deles. Então, o medo de compartilhar dados para ter acesso a uma tecnologia, enquanto os gestores de TI não apontaram isso em nenhum momento da pesquisa. Com esse panorama, eu pergunto se você enxerga essa questão da proteção de dados, da ética, versus a personalização, que é o que o mobile marketing tanto promete, né? Como que fica essa questão de proteção de dados? Olha, eu acho que a proteção de dados ela vai acontecer não por causa do marketing, ela vai acontecer por causa de fraude. Então a gente precisa criptografar, porque senão isso vai mexer na reputação das empresas de outra forma, né? Eu acho que a segurança vai acabar beneficiando o marketing. Como a gente vai proteger os dados por segurança, aí o marketing vai poder usar dados criptografados, né? É, Mas eu ainda acho que é um caminho ali a percorrer para conseguir, principalmente porque os dados ainda estão muito oscilados. Acho que eles vão estar protegidos, mas eu vou ter dados em tabelas diferentes, sistemas diferentes. Usar um BigQuery da vida ainda é uma estrutura cara, mas estamos caminhando para lá. Acho que também tem essa vantagem. Quanto mais a tecnologia avança, mais ela se torna mais acessível também, né? Acho que daqui a uns 2 anos a gente de fato vai ter uma visão 360 com dados seguros e protegidos. Ótimo, mais alguma pergunta, mais alguma interação? Fique à vontade, temos tempo. Not so much. Não? Tudo bem? Diana, sei que você está com o tempo estourado, só queria comentar sobre o seu trabalho bem rapidamente. Você comentou que ele é parte da sua tese, etc. Eu sei que o semiárido tem limitação de espaço, né, mas muito provavelmente você deve ter muito mais elementos para poder colocar dentro do trabalho e para talvez, na minha humilde opinião, pensar em uma publicação de destaque, trazer mais elementos visuais para o teu trabalho ajudaria para poder entender melhor como é que o trabalho foi conduzido. Eu acho que ele sendo juntado com uma parte mais quantitativa, talvez um survey, talvez outro pedaço da sua tese, ou fora da sua tese, uma nova coleta, uma nova pesquisa, ou com experimentos, como você bem comentou, ou um survey com modelagem, ou de alguma outra forma, mas ter um complemento quantitativo daria mais força a ele para alcançar uma melhor publicação, tá? Porque as revisões, de uma maneira geral, ou entrevistas, elas são publicadas naturalmente, né? Mas as revistas já faz um pouco de tempo que elas estão sendo um pouco mais resistentes aos trabalhos puramente qualitativos, ou puramente de entrevista, ou puramente de revisão teórica, né? Então seria um ponto. E posicionar o seu trabalho nessa direção do geomarketing, de geolocalização, eu acho que ajudaria a ganhar também destaque, porque é uma coisa realmente pouco estudada, e isso chamaria bastante atenção para o seu trabalho. Bom, então desejo sucesso também nas suas publicações e bom trabalho. Eu sei que deve estar com o Hum, tempo apertado aí. Muito obrigada, gente. Eu peço mil desculpas, viu? Eu vou e volto, tá bom? Vou deixar aqui aberto. Obrigada, é um prazer. Bom, temos então agora o próximo trabalho, que é. ah, O meu. pode falar, Maria. Posso? Não, é eu que Ah, eu abri o microfone. Bom dia, pessoal. Prazer, bom eu sou dia. Isabela. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para iniciar a apresentação. Pronto, agora está no modo apresentação, né? Tá no modo sim. Isso, está. Beleza, obrigada. Bom, falando então um pouco do trabalho, a gente tem aqui também na sessão a Natália, que foi minha orientadora nesse trabalho e coautora também, que está junto com a gente. Esse trabalho é um recorte do meu trabalho de conclusão de curso no MBA da FE. Como eu comentei, ontem eu apresentei o artigo que mostrava o recorte da parte de pesquisa, e esse é um recorte da questão da revisão de literatura que eu realizei para chegar nas conclusões, nos objetivos desse trabalho. Então, aqui eu falo um pouco sobre inteligência artificial e internet das coisas no varejo, como que está sendo utilizado, com qual objetivo e qual os resultados. Aqui um pouco de introdução e contexto. Então, a IoT e internet das coisas são tecnologias que vêm sendo usadas no varejo para trazer personalização nas experiências e otimizar as operações, né? Então, a gente tem aí tanto um lado
de automação, de operação, de chão de loja, quanto um lado de experiência de compra para o consumidor. Então, essas tecnologias estão agregando e contribuindo nesses dois campos. São vistas como estratégicas para a geração de valor, então, e diferenciação competitiva por parte dos profissionais que atuam na área. E apesar da relevância dessas tecnologias, como são tecnologias recentes, né, com aplicações recentes no varejo, a gente percebeu uma escassez de revisões sistemáticas que consolidem, né, o tema e os seus pontos. Então, o problema de pesquisa aqui foi justamente quais são os estudos que levantam a questão da inteligência artificial e da internet das coisas no varejo e o que eles revelam sobre o uso dessas tecnologias. O objetivo era realizar essa revisão e as contribuições a gente dividiu em 3 pilares principais. Então, primeiramente, a contribuição acadêmica, que é mapear o estado e identificar as lacunas desses estudos. Depois, a prática, que é mostrar como que essas tecnologias vêm apoiando o varejo físico. E a social, que é ampliar o entendimento do uso dessas tecnologias para a sociedade como um todo. Fundamentação teórica. Então, aqui na parte da fundamentação teórica, falando um pouco sobre inteligência artificial no varejo e internet das coisas no varejo, né? A inteligência artificial, ela vem sendo utilizada maiormente para personalização e previsibilidade de comportamento durante a jornada de compra dentro da loja. Recomendação de produtos, análise de dados, automações e ações como essas que são perceptíveis para o cliente final. Já a internet das coisas, ela é utilizada no varejo como conectividade entre dispositivos, né? Que é o que significa a internet das coisas. Utilizada para monitoramento em tempo real, para permitir que as smart stores, as lojas inteligentes consigam funcionar, consigam estar conectadas e oferecer, então, uma eficiência e uma experiência integrada para o consumidor. Na minha metodologia de estudo, foi um estudo qualitativo, exploratório, de revisão sistemática. A base de dados foi toda retirada do Scopus, um período de 2016 a 2024. Aqui a gente tem as palavras-chave que foram utilizadas. Eu localizei 108 artigos, mas analisei 25 deles, por estarem mais completos e por fazerem mais sentido com o tema que estava sendo abordado. Aqui nos gráficos a gente tem dados interessantes em relação aos países que mais estão produzindo conteúdo em relação a esse tema, né? Então, a gente tem a Índia em disparado, seguido pelos Estados Unidos, e também o aumento da produção em relação a esse tema ao passar dos anos, né? Então, meu recorte foi de 2016 até o ano passado, e a gente percebe aí que é um tema que tem aumentado e que eu acredito que aumentará ainda mais a produção de conteúdo sobre ele, justamente pelo avanço da utilização dele no varejo. Quanto aos resultados, a gente categorizou eles em 3 principais pontos. O primeiro é a questão da experiência, intenção de compra e confiança. Então, como que essas tecnologias estão apoiando esses 3 pilares? Então, eram artigos que falavam da internet das coisas e da inteligência artificial como uma influência positiva para a intenção de compra e maior satisfação do cliente nesse processo. E aí, um pouco sobre a questão da transparência de dados e segurança, os artigos abordavam isso e abordavam a necessidade de uma transparência para com o consumidor, para que houvesse essa confiança no uso da tecnologia. Então, para que quando o consumidor cedesse os dados dele, ele tivesse completa noção de para que eles estariam sendo usados e como estariam sendo usados, se essa base de dados estava sendo cedida apenas para aquele varejista ou se ele tinha ali o direito de vender e compartilhar essa base de dados com outros. Então, essa questão da transparência apareceu bastante nos artigos como um ponto principal para a confiança do consumidor. E a combinação de internet das coisas com a IoT, né, das duas tecnologias juntas para criar uma experiência mais personalizada e imersiva dentro do varejo físico. O outro ponto que a gente categorizou aqui foi a questão das vantagens e desvantagens despercebidas. A maioria dos artigos trazia essa noção de quais são as vantagens e desvantagens percebidas pelos consumidores e pelos próprios
varejistas, pelos estudiosos, de como essas tecnologias estão sendo utilizadas. Então, em consenso, a gente tinha a questão das vantagens, a personalização, a eficiência, a conveniência e as promoções em tempo real. Então, como que eu consigo trazer para tempo real, né, as informações, utilizar as informações que eu consigo coletar dos meus consumidores. Enquanto desvantagem, a gente tem a questão do custo da tecnologia, a questão da privacidade e a dependência tecnológica. E outro ponto interessante que apareceu foi a questão da resistência à adoção. E aqui eu tenho resistência à adoção da tecnologia, tanto por parte do time de operação de loja, tanto quanto do consumidor. E o último ponto levantado foi os demais estudos sobre internet das coisas e IoT e inteligência artificial no varejo físico. Então, outros temas emergentes, né, que acompanham essas soluções é a questão da realidade aumentada, o 5G, uma cadeia de suprimentos inteligente. Então, a gente fala, são outras soluções que não entraram aqui, mas foi um terceiro pilar que a gente identificou. E a questão das tendências, né? Então, os artigos mostram que a tendência entre essa integração entre os canais online e offline. E aqui falando um pouco sobre as tendências e o que a gente achou de pontos convergentes, né, nesses artigos que foram estudados. Então, a literatura mostrou consenso que a internet das coisas e inteligência artificial atuam sim como motores da transformação digital no varejo. Aqui eu trouxe alguns autores que falam sobre a questão da personalização, a eficiência operacional e a decisão baseada em dados, que é algo muito importante que o varejo vem trabalhando aí desde 2015, 2016, sobre a importância dos dados, né? Muito se coletou sobre dados, e agora a gente está aprendendo, ainda estamos num processo de maturidade do mercado, né, para o uso dessas tecnologias, mas estão aprendendo como utilizar esses dados para a tomada de decisão. Então, a gente tem também outro ponto de convergência, que é a questão das smart retails. Então, essas lojas inteligentes que são um ambiente integrado entre o físico e o digital, conectada com sensores, a gente consegue fazer uma análise do comportamento de compra, trazer para o ambiente físico algo que já é comum ao ambiente digital. Então, eu trago as melhores práticas de um para o outro e consigo integrar os dois. E isso tudo é possível graças a essas tecnologias e os seus sensores em loja, tudo mais. E o último ponto de convergência que eu trouxe aqui foi a questão da integração dessas tecnologias, né? Que está num estágio mais avançado, quando a gente fala de automação e análise preditiva, mas que ainda tem um espaço gigante para crescer dentro do varejo, né? E aí aqui algumas divergências dos estudos e limitações que a gente identificou. Então, a maior parte dos estudos, ela enfatiza o benefício operacional e tecnológico que essas tecnologias permitem, mas com um pouco aprofundamento nas dimensões humanas. A tecnologia ainda não está sendo utilizada para trazer essa experiência para um âmbito mais emocional, para um âmbito mais de relação. A gente ainda tem a barreira da questão da confiança e da ética com o compartilhamento de dados. Então, eu tenho algumas barreiras humanas que a tecnologia ainda não está sendo utilizada para. A literatura é predominantemente conceitual e exploratória, a gente sente falta de pesquisas empíricas comparativas, então falta falar com quem está usando essa tecnologia no dia a dia, falta falar com quem está e entender como que elas estão sendo usadas na prática, né? Sair um pouco do âmbito conceitual. E privacidade, segurança da informação e aceitação do consumidor ainda são os principais gargalos para a adoção das tecnologias, que são pontos que precisam ser trabalhados. E aqui as tendências. Então, a gente tem como tendência o phygital, né, que é essa integração do varejo físico com o digital, que há um tempo já se fala sobre, mas a gente ainda está patinando nesse assunto, acho que ainda tem muito que se amadurecer e crescer sobre, por isso ele aparece como uma tendência emergente.
A realidade aumentada, o 5G, o blockchain, que são tecnologias complementares a essa e que vão auxiliar nessa evolução do varejo inteligente. E futuras pesquisas que já estão falando sobre a confiança tecnológica, para modelos integrados de experiência e para performance organizacional. Aqui eu chego nas conclusões que o objetivo da revisão foi alcançado, que era levantar esses artigos e categorizar eles, entender em que blocos eles atuavam e como eles falavam entre si, né, dialogavam entre si. A gente chega à conclusão que as tecnologias melhoram, sim, a experiência de compra, né, e a eficiência desse varejo, mas demandam governança e preparo técnico. E o estudo contribui para a literatura ao consolidar as pesquisas e sugerir as novas direções. As limitações dessa pesquisa foi a questão da revisão literária ter sido realizada apenas na base dos corpos, e uma sugestão seria expandir para outras bases, né? Para poder analisar a IoT, a inteligência artificial versus o comportamento do consumidor. Aqui algumas referências bibliográficas que foram utilizadas nessa apresentação, e obrigada. Perfeito, Isabela, obrigado aí pela apresentação. Novamente, parabéns por estar aqui no SEMIAD, por alcançar estar aqui participando do evento, né? Aos colegas, então, se alguém tiver algum questionamento, quiser conversar com a Isabela, fica à vontade para interagir, por gentileza. Bem, professor, só um adendo aqui, tanto a professora Isabela, a professora Natália, parabéns pelo trabalho, né? Escutar os clientes B2C, eles são tão importantes, né? A gente, né, na área executiva, só trata clientes B2B, B2B, e quando a gente vê, né, trabalhos, né, execução ali de clientes B2C, eles são bastante relevantes e trazem para a gente pontos importantes, viu? Tanto Isabela, Natália, parabéns pelo trabalho. Ele vai ajudar bastante os clientes dos nossos clientes aqui dentro, né? Quando a gente coloca aí em aplicação dos trabalhos. Parabéns. E é Eu legal também gostaria comentar de fazer também minhas considerações. um Opa, momentinho um momento só, Milady, e é legal sim, comentar que sim. esse artigo, ele está sendo avaliado na seção do Fast Track da revista, a revista já contatou nós, a Isabela e eu, né, então, na sessão que vai ter à tarde, nas 2 horas, mais ou menos até às 5, eles vão discutir as melhorias do artigo, então, as oportunidades, porque essa abordagem que a Isabela traz é mais assim teórica, ela tem implicações práticas para a sociedade, tem, mas o objetivo é mais assim um artigo de revisão da literatura, até porque foi a base que ela usou de literatura para desenvolver a segunda parte da pesquisa dela, que ela apresentou ontem, que foi o estudo das percepções. Então, tanto em relação aos consumidores que foram feitos, né, no estudo de ontem, quanto em relação ao pessoal da área, os profissionais da aula. Então, foi mais uma sustentação teórica, que também é importante para a área. Pronto, Milady. Pronto. É, eu só vou fazer comentários, né, sobre a leitura desse artigo. Olha, eu fiquei muito empolgada porque ao final da leitura ele me trouxe assim tanta possibilidade, sabe? Assim, puxa, como que eu posso estar explorando essa temática relacionada à inteligência artificial, né, e à IoT, né? E a gente vê assim o quanto pode ser explorado, né? Principalmente no que diz respeito a questões práticas, a questões empíricas, né? Então, assim, eu achei esse tema extremamente relevante, porque ele faz um mapeamento consistente sobre como a inteligência artificial e a internet elas estão sendo moldadas hoje no varejo físico. A revisão sistemática, ela foi bem pontuada, o passo a passo, no sentido assim, de ajudar outros pesquisadores que têm dúvida de como que é feita a pesquisa sistemática, então foi muito bem elaborada essa parte, porque ele traz aí um recorte temporal, esse recorte ele é coerente, né? Uma categorização que facilita compreender o estado atual da literatura, então assim, foi incrível. Eu gostei do artigo do começo ao fim.
E o que se destaca, pelo que eu observei, né, na leitura, apesar do entusiasmo em torno dessa tecnologia, né, que está sendo pesquisada no artigo, os resultados eles mostram que o avanço ele ainda enfrenta desafios, né, que a gente percebe no que diz respeito a questões éticas, né, no que diz respeito a questões sociais, no que é relacionado, por exemplo, aí a desigualdade ao acesso à tecnologia, exclusão digital, enfim, e especialmente quando ele traz aí um resgate no que diz respeito à privacidade e à confiança do consumidor, né? Hã, Outro ponto que eu achei relevante, porque esse trabalho ele traz uma base, né, que ajuda a orientar futuras pesquisas empíricas, né? Porque eu fiquei assim, puxa, me veio muitas ideias, sabe? Assim, eu posso fazer sobre isso, aquilo, outro, né? No que diz respeito a pesquisas empíricas, pesquisas comparativas muito bem abordado, né, pelas duas, pela Natália e pela Isabelle, além do aceitação e impacto real das tecnologias nos pontos de venda. E com isso, vi até assim, eu fiquei até curiosa em saber, né? Baseado nesses dados que vocês tiveram, né? A Natália até no final, foi até um dos questionamentos que eu vi assim, ai, puxa, elas viram todos esses dados, mas será que elas já desenvolveram algo a mais, né? Outro tipo de pesquisa dentro do que elas encontraram, né? Nesses achados, né? Mas a Natália, ela acabou tirando essa minha dúvida, mas se quiserem comentar sobre isso, né? Qual foi a experiência em relação a outras ideias de pesquisa, se vocês já realizaram ou não, ou tá em planos, né? E um outro questionamento diz respeito, assim, na percepção de vocês, né, tanto vocês duas, né, Isabelle e Natália, os que estão aqui participando dessa sessão, será que o varejo brasileiro, né, na concepção, ele está preparado, né, no que diz respeito a essa questão da ética, né, e até culturalmente, né, para lidar com o volume de dados e automação que essas tecnologias elas vêm trazendo? Então, esse é o questionamento. Se vocês quiserem responder, dentro da perspectiva aí das leituras que vocês fizeram, né? Então, Sim. fica aí a reflexão. Eu vou pontuar aqui, Natália, se você quiser complementar, por favor. Eu vou começar de trás para frente também. Quanto à questão da maturidade do varejo brasileiro, esse não é um tema recente. Eu atuo com tecnologia para varejo desde 2016. E desde que eu entrei nessa área, se fala da questão dos dados, né? Nesse ano, a NRF, que é a maior feira de tecnologia para varejo, ela trazia o tema de que, lá em 2016, de que os dados eram o novo petróleo. Então, era a nova riqueza que a gente tinha quando falava de varejo. Então, desde então, a gente tem aí quase 10 anos que o varejo está trabalhando como utilizar esses dados, qual a importância de ter esses dados, como cuidar desses dados também, né? A gente tem aí a LGPD, que avançou bastante, outras leis de proteção de dados que estão avançando. A gente está num processo de maturação desse mercado, né? A gente precisa amadurecer muito ainda, com certeza. Mas eu acredito que sim, o mercado brasileiro está preparado, vem se preparando há muitos anos para absorver essas tecnologias e colocar elas em prática. Talvez a gente ainda não surfe tão bem essa onda como outros mercados, mas a gente está num processo crescente, muito acentuado pela pandemia. A gente teve que crescer e avançar ali com força, né, por conta da situação, e é uma crescente que a gente vem vendo. Eu acho que o panorama, a tendência é que a gente consiga avançar ainda mais, que a gente tenha cada vez mais lojas inteligentes, cada vez mais o uso de tecnologia para aprimorar, sim, a experiência do consumidor, e tudo isso só vai ser possível se a gente tiver do outro lado a confiança do consumidor quanto ao uso dos dados deles. Então, com certeza, é algo que vai ser necessário e que a gente vai avançar. Então, quanto a isso, eu acho que sim, estamos preparados e que vamos crescer muito ainda. Mais alguma coisa? Mas alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão?
Se não, 3, 2, 1, não. Bom, parabéns pelo trabalho de vocês, Isabela, Natália. A Natália comentou, a professora Natália comentou aí anteriormente sobre o Fast Track para uma revista, não é isso? Então, que bom, né, que o trabalho já está dando frutos. Eu acho que, se eu compreendi bem, tem uma outra parte empírica da pesquisa de vocês, é isso? De campo, né? Como eu comentei ali com um colega anteriormente, publicar a revisão, publicar entrevistas em profundidade, como foi o caso dela, está cada vez mais difícil, né? Porque as revistas querem ou uma coisa muito diferente para poder justificar que seja uma revisão, que seja entrevista, ou querem um método, uma técnica muito mais diferente, e tal. Porque a parte de gerar o conhecimento organizando literatura, como é o caso do trabalho de vocês, tem tido menos destaque. Não estou dizendo que é menos importante, tá? Estou dizendo que as revistas, como as revistas enxergam. Então, muito provavelmente ali no contato de vocês com a revista do Fast Track, possam perceber um pouco isso, né? Do quanto, como as revistas vão querer alguma coisa diferente, né? Se eu me recordo corretamente, o estudo teve um recorte de 16 a 24, é isso, né? 16 a 24. Então, bater firme no porquê o recorte de um período de menos de 10 anos, esse é um ponto. É, tentar trazer dos achados do trabalho também, da mesma forma, eu sei que o espaço aqui no CMEAD ele é reduzido, né, para os trabalhos, então trazer de alguma forma mais visual. Eu sei que tem tabela, né, no trabalho, o que é bem bacana, porque isso ajuda de novo, né, a consolidar como é que está o conhecimento, mas algum tipo de elemento mais visual também que possa caracterizar não só ali como está a descrição dos resultados de vocês, né, mas de repente consolidar isso em blocos, né, de alguma forma, tentar clusterizar de alguma forma blocos que representem, olha, deste período aqui a discussão foi desse tópico, desse período aqui a discussão foi esse outro tópico e mais recentemente a discussão parece estar caminhando para esse outro lado, né? Então, eu acho que isso ajudaria novamente a posicionar o artigo de uma maneira mais sólida, né? Mas sou obrigado também a dizer a vocês que, se puder complementar, pensando numa posição até melhor de publicação para o trabalho, além do Fast Track, é, ter alguma coisa empírica que junte com ele, né? Então, para poder dizer, olha, temos uma parte de organização de síntese de literatura que mostra esses blocos, essa clusterização do conhecimento, onde estava, por onde passou e para onde parece que está indo, né? E de alguma forma ter isso de uma maneira, por algum tratamento quantitativo, de alguma forma, né, tem N opções, para mostrar essa relação, né, de teoria, de organização, síntese de literatura e uma outra parte de validação, de certa forma, dessas estruturas do conhecimento que estão nesse período recente, porque o tópico é recente, né, bastante recente, de literatura, né? De maneira geral, essas coisas relacionadas à inteligência artificial estão muito quentes, então tem o outro lado também, de repente, de não fazer uma parte empírica para não atrasar o que já está pronto e levar isso para publicar logo, né? Também é um ponto. Vocês podem naturalmente pegar essa revisão de literatura que vocês fizeram até agora, esperar até o final do ano, atualizar com o 25 para ver o que teve de novo, fazer uma parte empírica o ano que vem, eu não sei se já tem alguma coisa pronta também, e levar essa junção dessas duas coisas, mas não posicionando como uma revisão, posicionando como um artigo empírico que teve uma síntese de literatura feita até bem recentemente, 2025, numa nova submissão para uma revista, né? É, eu vou falar uma coisa aqui que é duro, mas é um pouco a verdade, né? A gente tem hoje em dia, talvez seja do conhecimento de vocês, que teve uma reorganização das qualificações das revistas, né, nesse novo quadriênio. Um pouco visão minha, né? Acho que as revistas brasileiras ficaram um pouco prejudicadas, eu entendo, né? Por conta dessa nova classificação das revistas. Não sei se há uma sinalização, então, da gente
levar os trabalhos para as revistas de fora, e isso talvez seja mais destaque ou não. Cabe interpretação de para um lado ou para o outro, enfim, né? Mas acho que o trabalho de vocês está numa crista da onda. Os congressos no Brasil, os congressos fora, têm tido trackings especificamente sobre IA relacionado a comportamento do consumidor, a marketing, a organizações, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho alunos de mestrado, doutorado, de pós-doutorado estudando IA, né? De formas diferentes, ou com foco no indivíduo, ou com foco na organização, às vezes misturando as duas coisas. Então, tá um assunto extremamente quente, de fato, e aí, ou, ou uma forma pode ser aproveitar essa discussão para publicar essa revisão teórica que vocês têm já pronta com o Fast Track agora, ou estender essa revisão para abarcar 2025 também, o ano está acabando, né? Então, isso poderia ser uma forma, e com um trabalho empírico, posicionar o artigo numa outra esfera, quem sabe buscando uma submissão também até gringa, tá bom? Mas, de novo, um tema super bacana, o trabalho está muito bem feito, muito cuidadoso, parabéns novamente a vocês, e desejo total sucesso para vocês nas publicações, tá bom? Muito obrigado. Mais alguém teria algum comentário? Ou as autoras, se quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade também. Na verdade, eu só queria agradecer, né, parabenizar primeiramente aos autores pela apresentação, por esse momento, né, muito rico, né, e de reflexões. Agradecer ao professor, moderador, professor Flávio Santino, né, por eu estar aqui, por toda essa condução. E, e é isso, gente. Mais Bem, alguém tem pessoal, alguma Obrigada, coisa? Oi, pois um pessoal. não. agradecimento a todos também, tá? Obrigado pela oportunidade de estar Obrigada. fazendo o trabalho. Obrigada, Gente, gente. Bom dia. só complementando, não esqueçam de fazer a avaliação, tá? O linkzinho da avaliação está aqui nos comentários e também está lá na seção de cada um de vocês. O linkzinho fica do lado, né? Do lado da teclinha aqui para entrar no Zoom, tá bom? Não deixem de avaliar. Tá ótimo. Tenham um bom Obrigada, dia gente. e Obrigado, um bom pessoal. Beijo, restante Abraço. aí, Estamos né? em Do contato por aí. aproveitamento no semiárido. Tchau, Abraço, tchau. pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.